Esta é uma história real, ocorrida no Brasil em 2015, que precisou ser adaptada para ser contada, sem colocar vidas em risco, pois os detalhes judiciais e financeiros ainda permanecem confidenciais. O que você ouvirá agora é apenas a ponta de um iceberg de astúcia, sorte e tensão, que envolveu 5 idosos comuns, que descobriram uma brecha na Loteria Nacional e de repente se viram milionários. Mas o que parecia ser apenas uma virada de sorte rapidamente se transformou em um jogo perigoso, onde cada movimento errado poderia destruir tudo. A história envolve números, estratégias, confiança e segredos que jamais deveriam ter saído do círculo restrito dos envolvidos. E há um detalhe crucial, quase imperceptível, que quase pôs tudo a perder. Esta narrativa é intensa, real e ao mesmo tempo repleta de escolhas humanas, mostrando que riqueza não garante tranquilidade. Prepare-se para conhecer como 5 pessoas comuns se tornaram protagonistas de um dos golpes mais inesperados da loteria brasileira. E saiba, a reviravolta final vai além do dinheiro. Ela questiona confiança, ética e destino. Aqui começa o relato de como milhões podem surgir da mente de quem observa mais do que a maioria percebe. O grupo era formado por 5 amigos que se conheceram nos anos 70, durante partidas de dominó e conversa de fim de tarde, em um bairro pacato de São Paulo, todos com mais de 70 anos, mas com a mente afiada e o hábito de discutir números, probabilidades e estratégias de maneira quase obsessiva. E foi justamente essa rotina que levou um deles, Henrique, a perceber algo estranho no padrão da loteria que ocorria semanalmente. Durante meses, Henrique estudou os resultados, tabelas e probabilidades, descobrindo pequenas inconsistências que ninguém mais parecia notar. Ele então chamou os 4 amigos e apresentou um plano detalhado, mas extremamente delicado. Ir a escado, meticuloso, e se descoberto, poderia trazer sérias consequências legais. No entanto, todos concordaram em participar, movidos pelo espírito de aventura e pela oportunidade de mudar suas vidas. A primeira reunião foi marcada em segredo, com planilhas, anotações e números rabiscados em guardanapos, e ali começaram a trilhar o caminho que os transformaria para sempre. Nada poderia prever que um pequeno detalhe quase desmoronaria todo o plano. Eles começaram a investir pequenas quantias para testar a brecha, analisando padrões, horários de sorteios e inconsistências nos sistemas eletrônicos da loteria. Cada teste era feito com extrema cautela, quase como cientistas em laboratório, medindo probabilidades e erros minúsculos. O sucesso inicial trouxe euforia, mas também medo. Qualquer deslize poderia levar à exposição e, consequentemente, à perda de tudo. O grupo se revezava para comprar bilhetes e registrar apostas, sempre garantindo anonimato absoluto. Ao mesmo tempo, mantinham suas rotinas diárias, evitando que vizinhos ou familiares desconfiassem da mudança repentina. Mas Henrique sabia que a loteria era monitorada, e que qualquer padrão repetitivo poderia levantar suspeitas. E foi nesse ponto que surgiu o primeiro dilema: como multiplicar a estratégia sem ser notado. Alguns sugeriram dividir o prêmio em várias apostas pequenas. Outros, concentrar o risco. Debates acalorados começaram, mostrando que a confiança entre amigos seria tão decisiva quanto a sorte. E assim, cada decisão se tornava crítica, porque cada passo errado poderia ser fatal. O dia em que perceberam que a brecha realmente funcionava foi marcado por tensão silenciosa e expectativa quase palpável. Eles compraram uma sequência de bilhetes que parecia improvável de ganhar. Mas Henrique havia calculado cada número, cada possibilidade. Quando os resultados começaram a ser divulgados, o grupo se reuniu em um pequeno apartamento, coração batendo em uníssono. O primeiro bilhete conferido trouxe euforia. Acertaram 4 números, quase batendo o prêmio principal. O segundo bilhete confirmou 5 números certos. Era a primeira vitória, pequena, mas que confirmava que o plano estava correto. Os 5 se abraçaram, mas logo Henrique os lembrou da importância de manter segredo absoluto, pois cada notícia sobre vencedores inesperados poderia chamar a atenção da imprensa ou da polícia. E era exatamente esse detalhe que quase pôs tudo a perder. Um vizinho curioso havia notado comportamento estranho e poderia ter denunciado qualquer movimento. Nos meses seguintes, cada sorteio era um teste de paciência, estratégia e confiança mútua. O grupo começou a criar códigos internos para se comunicar, evitando menções diretas à loteria em qualquer ligação ou mensagem. Eles aprenderam a calcular probabilidades com precisão quase obsessiva, ajustando billheads, horários e quantidades. As apostas começaram a trazer prêmios cada vez maiores, acumulando-se em silêncio, sem que ninguém notasse. No entanto, a pressão começou a afetar relações, desconfianças, erros de cálculo
e medo da exposição criaram tensão interna. Um detalhe que passou despercebido poderia revelar o esquema, e foi justamente quando mais confiantes estavam que a falha apareceu. Um bilhete comprado fora do padrão. Por distração, quase entregou o segredo. O coração disparou quando perceberam o erro. Era o momento de decidir: continuar ou recuar. O peso da decisão mostrou que riqueza não é apenas dinheiro, mas também controle. Durante uma semana, o grupo debateu incansavelmente, tentando ajustar a estratégia sem repetir o erro. Decidiram dividir responsabilidades de forma mais rigorosa, cada um assumindo uma parte do processo. O cuidado extremo passou a ser rotina, horários, locais de compra, monitoramento de notícias e até trocas de identidade em pequenas tarefas. O risco agora estava mais alto, mas o prêmio também. A disciplina passou a ser tão importante quanto o próprio método de aposta. E assim, os 5 idosos avançaram com cautela, cada passo mais meticuloso do que o anterior. A tensão era palpável, mas a empolgação maior ainda. Todos sabiam que estavam a ponto de algo extraordinário, mas a qualquer momento, a menor falha poderia destruir meses de planejamento. O detalhe esquecido quase lhes custou tudo, mas também os ensinou uma lição vital. Cada vitória exige responsabilidade absoluta. No auge da estratégia, o grupo conseguiu acumular prêmios que totalizavam milhões, mudando vidas de forma inimaginável. Eles compraram imóveis, investiram em pequenos negócios locais e criaram fundos de apoio para familiares e amigos próximos. A sensação de vitória era doce, mas o medo constante de serem descobertos continuava presente. Cada reunião agora era cercada de cuidado redobrado. Cada bilhete conferido com mais nervosismo do que alegria. A fama de vencedores poderia chegar a qualquer momento. E era exatamente isso que tornava a história tão dramática. Dinheiro que vem fácil e rápido não é garantia de paz. O detalhe que quase os denunciou nunca mais foi esquecido. Era a lembrança constante de que inteligência sozinha não bastava. A amizade entre eles se fortaleceu, mas a paranoia também cresceu. E cada sorteio seguinte era uma mistura de êxtase e tensão. Eles começaram a perceber que a loteria não era apenas sorte, mas um reflexo da própria disciplina, paciência e união. O grupo entendia que a brecha encontrada não era um golpe, mas uma oportunidade rara que exigia controle total. Cada vitória era conquistada, não apenas com números, mas com estratégia e cooperação. E foi nesse ponto que surgiu a maior reviravolta. Um deles descobriu que o segredo poderia ser expandido, mas isso traria riscos imensuráveis. O dilema era ético: multiplicar a riqueza ou preservar o segredo. A discussão entre os 5 foi intensa, cheia de argumentos e silêncios carregados de tensão. Era claro que qualquer decisão afetaria não só suas vidas, mas toda a reputação que construíram. A tensão cresceu até um ponto insuportável. O próximo passo definiria o futuro de todos, e ninguém sabia se a escolha seria vitória ou desastre. A lição começou a surgir de forma clara: riqueza sem controle pode ser destrutiva. E mesmo a inteligência mais apurada não elimina riscos humanos. O grupo percebeu que a vitória não estava nos milhões, mas na capacidade de manter segredo, confiar uns nos outros e respeitar limites. O detalhe que quase destruiu tudo serviu como alerta permanente. Eles não poderiam repetir erros, e qualquer decisão futura precisaria de unanimidade absoluta. E foi nesse momento que a história, que começou como uma simples oportunidade, se transformou em narrativa de responsabilidade e maturidade. O dinheiro era consequência, não objetivo. A amizade e a ética se tornaram pilares inabaláveis. E cada bilhete, cada prêmio, cada vitória era agora acompanhado de reflexão. A tensão cedia lugar à sabedoria. O caminho que começou com risco terminou com entendimento. O grupo decidiu manter o segredo absoluto, mas começaram a estudar maneiras de legalizar parte dos ganhos, sem levantar suspeitas. Consultaram advogados, contadores e especialistas em finanças, sempre tomando cuidado para não revelar a origem dos milhões. A ideia era transformar o dinheiro em projetos legítimos e investimentos seguros. Cada passo precisava ser meticuloso, como se estivessem construindo um castelo de cartas. E qualquer movimento errado poderia revelar que a sorte não era apenas sorte. Enquanto isso, o detalhe que quase os entregou não saía da cabeça de Henrique. Ele sabia que era uma linha tênue entre liberdade e prisão. Cada reunião, cada conversa, cada bilhete comprado, agora carregava tensão silenciosa. Mas havia um entusiasmo contido, a sensação de que estavam prestes a alcançar algo histórico. O plano, embora arriscado, parecia finalmente consolidado. Um dia, um dos 5, Dona Clara, percebeu algo estranho no padrão de sorteios recentes. Pequenas alterações no sistema da loteria indicavam que as autoridades estavam começando a monitorar transações incomuns. O grupo entrou em alerta máximo.
e Henrique imediatamente revisou todos os bilhetes comprados nos últimos meses. Uma falha mínima poderia expor todo o esquema, e eles não tinham margem de erro. Dona Clara sugeriu suspender temporariamente as apostas até avaliar o risco. A tensão entre os amigos aumentou. Alguns queriam continuar, confiantes na estratégia. Outros queriam pausa total. O medo do detalhe que quase arruinou tudo voltou com força, mas a decisão foi tomada. Cautela extrema por tempo indeterminado. E foi nesse momento que perceberam que estavam à beira de algo maior do que dinheiro. Uma oportunidade de testar a própria coragem e ética em escala máxima. Enquanto aguardavam, o grupo começou a planejar como usar os milhões de forma responsável. Discutiram investir em pequenos negócios locais, financiar instituições de caridade e ajudar familiares próximos. Cada proposta era debatida por horas, ponderando risco, impacto e anonimato. Henrique propôs criar uma reserva emergencial, caso fossem investigados ou precisassem devolver os valores. O detalhe que quase os denunciou servia de lembrança constante. Ninguém poderia agir de forma imprudente. Eles aprenderam que o poder do dinheiro vinha acompanhado de responsabilidade, e que a ganância poderia ser tão perigosa quanto qualquer falha operacional. Cada decisão era meticulosamente anotada, revisada e planejada. O grupo sentia que não estava apenas lidando com riqueza, mas com um legado invisível, e isso aumentava a tensão silenciosa entre eles. O primeiro grande teste veio quando um parente distante de um deles descobriu casualmente parte da história. Sem saber a dimensão do segredo, começou a fazer perguntas persistentes sobre a súbita prosperidade dos 5 idosos. Henrique e Dona Clara perceberam imediatamente o risco. Qualquer palavra fora de lugar poderia despertar atenção externa. Foi necessário agir com diplomacia e rapidez, usando distração, lógica e humor, para despistar curiosos. O incidente mostrou que não bastava proteger bilhetes e números, a mente das pessoas também precisava ser gerenciada, e que confiança entre eles era ainda mais crucial do que qualquer planejamento financeiro. O grupo decidiu criar protocolos internos para lidar com familiares e conhecidos. Cada contato deveria ser medido, cada conversa monitorada. O detalhe que quase os entregou servia agora como lição viva. E a tensão voltou, misturada com alívio por terem conseguido contornar a situação. Quando acharam que tudo estava sob controle, um novo problema surgiu. A imprensa começou a especular sobre vencedores milionários que ninguém conhecia. Alguns rumores se aproximaram perigosamente da realidade. O grupo percebeu que precisavam agir antes que as especulações se transformassem em investigação. Henrique sugeriu dividir parte dos prêmios em doações anônimas, criando uma cortina de segurança. Dessa forma, poderiam manter o anonimato e, ao mesmo tempo, beneficiar terceiros. A estratégia exigia cálculo preciso, escolha de beneficiários e registro oculto de transações. Era arriscado, mas, se bem executado, neutralizaria qualquer suspeita. Cada decisão era uma aposta, não na loteria, mas no próprio controle sobre a situação. E mais uma vez, o detalhe que quase os denunciou lembrava-os de que falhas eram fatais. A tensão e a inteligência agora caminharam juntas. Durante as semanas eles monitoraram de perto tanto os sorteios quanto os movimentos de mídia e autoridades. Descobriram que algumas loterias menores estavam sendo investigadas, e qualquer padrão repetitivo poderia ser rastreado. O grupo decidiu que cada bilhete futuro precisaria ser calculado não apenas para ganhar, mas para não gerar suspeita. Essa estratégia dupla exigiu colaboração máxima, paciência e disciplina, quase militar. Era um teste de inteligência e confiança, com a adrenalina aumentando a cada semana. O detalhe que quase os entregou se transformou em regra de ouro. Nenhuma ação fora do planejado. E assim, os 5 idosos avançaram com cautela, mantendo a corda esticada entre risco e vitória. E cada pequena conquista se transformava em aprendizado estratégico. O dinheiro crescia, mas a tensão também. E a sensação de estar sendo observado era constante. A primeira grande vitória veio quando ganharam um prêmio acumulado milionário, finalmente colocando em prática toda a estratégia planejada. O impacto psicológico foi intenso. Felicidade, medo e orgulho se misturavam em proporções iguais. Mas a emoção logo deu lugar à prudência. Cada um sabia que a exposição poderia vir a qualquer momento. Henrique liderou uma reunião urgente, analisando cada risco e reforçando regras de confidencialidade. O detalhe que quase os arruinou nunca foi esquecido. Agora eles compreendiam que o sucesso dependia de controle absoluto e confiança inabalável. Decidiram investir parte dos ganhos em negócios legítimos, mantendo o anonimato e a segurança. O grupo passou a atuar como uma rede coordenada,
cada membro responsável por uma parte da operação. Era como se o plano tivesse vida própria, exigindo disciplina e inteligência coletiva. E no meio de tudo, a amizade deles se fortalecia silenciosamente. Porém, nem tudo estava sob controle. Um erro humano mínimo, esquecer um bilhete em local público, quase revelou a estratégia inteira. O pânico tomou conta, mas a rapidez de pensamento de Henrique e Dona Clara salvou o grupo. Eles conseguiram recolher o bilhete antes que qualquer pessoa notasse, evitando exposição. O incidente serviu de alerta definitivo: sorte não substitui prudência. A tensão aumentou, mas também a determinação em manter o segredo absoluto. O grupo começou a treinar métodos de prevenção de erros, reuniões de revisão e estratégias para lidar com imprevistos. Cada bilhete se tornou uma operação, cada passo monitorado. E a lição ficou clara: dinheiro não era apenas prêmio, era teste de disciplina e inteligência. O detalhe que quase os entregou permanecia como sombra constante. Enquanto isso, as apostas continuavam, mas agora de forma mais estratégica e controlada. O grupo percebia que a riqueza vinha mais da mente do que da sorte. Cada número escolhido, cada bilhete comprado era resultado de cálculo, estudo e experiência acumulada. E eles começaram a sonhar em como usar o dinheiro para criar impacto real, sem revelar a estratégia. A ideia de doações anônimas e investimentos seguros começou a se concretizar. Era o equilíbrio entre ganho e ética, aprendizado e prudência. O detalhe que quase os entregou agora servia como base para todos os protocolos internos. Eles perceberam que o segredo era o verdadeiro prêmio, mais valioso que qualquer quantia, e que o destino exigia atenção e responsabilidade. Era uma lição que dinheiro nenhum poderia comprar. O sucesso contínuo trouxe fama silenciosa. Rumores sobre vencedores misteriosos se espalhavam, mas ninguém sabia a verdade. O grupo manteve anonimato absoluto, mas sentiu que estavam sendo observados. Cada movimento era calculado, cada conversa cuidadosamente controlada, e o detalhe que quase os entregou se tornou regra de ouro: nenhuma ação fora do plano. A tensão transforma-se em habilidade. Eles aprendiam a administrar milhões com segurança. E com isso, vieram os primeiros impactos sociais: famílias ajudadas, pequenos negócios fortalecidos, comunidades beneficiadas. A sensação de responsabilidade aumentava a cada dia. Era mais do que dinheiro. E cada vitória reforçava que disciplina era mais poderosa que sorte. A história deles, embora silenciosa, começava a inspirar decisões conscientes. Com o tempo, os 5 perceberam que o segredo não podia durar para sempre, mas a lição aprendida poderia ser compartilhada. Decidiram formalizar parte dos investimentos de maneira legal e ética, mantendo apenas a parte estratégica em sigilo. O detalhe que quase os denunciou havia ensinado algo fundamental: riqueza exige inteligência, disciplina e responsabilidade. Eles começaram a ensinar familiares e amigos próximos sobre planejamento, risco e ética, sem revelar como ganharam. Era a maneira de perpetuar aprendizado sem exposição. E perceberam que dinheiro sem propósito é efêmero, mas conhecimento se multiplica. O grupo sentiu que havia atingido o equilíbrio entre segredo, segurança e impacto social. Cada passo se tornava aprendizado, cada decisão um teste de caráter. E a tensão agora se misturava à sabedoria adquirida. Eles sabiam que estavam no caminho certo, mas ainda não era hora de descanso. Com o tempo, o grupo começou a sentir o peso do segredo. Milhões estavam em suas mãos, mas cada decisão se tornava mais complexa. Henrique percebeu que, embora o dinheiro fosse seguro, a pressão psicológica sobre eles era imensa. Cada erro mínimo poderia custar tudo, como o detalhe que quase os denunciou. Eles decidiram reforçar os protocolos de segurança e manter reuniões apenas em locais discretos. As estratégias de compra de bilhetes, doações e investimentos passaram a ser escritas em códigos pessoais. Dessa forma, qualquer vazamento seria inútil sem decodificação. A tensão, embora constante, começava a ser gerida com disciplina. E todos começaram a perceber que o maior prêmio não era o dinheiro, mas a inteligência coletiva e a confiança mútua. O segredo se transformou em lição silenciosa. Um dia, um bilhete antigo comprado sem registro veio à tona, quase revelando o esquema. Henrique imediatamente percebeu a gravidade da situação e convocou uma reunião emergencial. Discutiram o risco, o que fazer com o bilhete
e como prevenir situações futuras. Foi a primeira vez que sentiram que o plano poderia realmente ruir. A adrenalina e o medo aumentaram, mas também fortaleceram a união entre os 5. Eles decidiram agir rápido, apagar rastros, reorganizar registros e redobrar sigilo em todas as operações. O detalhe que quase os entregou agora era a lição aplicada: nunca subestimar o acaso. Cada movimento passou a ser medido com precisão quase científica. O prêmio acumulado não era mais apenas sorte, mas resultado de estratégia e controle. E a tensão transformava cada vitória em aprendizado. Enquanto isso, começaram a pensar em como transformar os ganhos em legado social. Decidiram financiar pequenos negócios de familiares e amigos, apoiar projetos comunitários e investir em educação local. Henrique sugeriu criar fundos de emergência, caso algum problema legal surgisse. Era prudência e ética caminhando juntas. Cada decisão era discutida, testada e planejada com rigor extremo. O detalhe, que quase os denunciou, permanecia em cada reunião como lembrete constante. E aos poucos perceberam que tinham não apenas dinheiro, mas responsabilidade real sobre vidas alheias. Era uma lição que nunca tinha imaginado ao descobrir a brecha na loteria. E a amizade, confiança e disciplina tornaram-se tão valiosas quanto qualquer prêmio. O medo começou a ser substituído por sabedoria estratégica. A reviravolta maior veio quando perceberam que a brecha na loteria poderia ser interpretada como fraude se descoberta. O risco legal subiu dramaticamente e os 5 compreenderam que riqueza sem segurança é armadilha. Henrique sugeriu uma solução ousada: criar empresas, doar parte do dinheiro anonimamente e legalizar o restante. Dessa forma, poderiam manter anonimato e transformar o prêmio em algo legítimo. Todos concordaram, cientes de que cada passo precisava ser calculado e sem margem de erro. O detalhe que quase arruinou tudo serviu de guia para cada decisão. E pela primeira vez, sentiram controle real sobre sua fortuna. O plano deixava de ser apenas sorte ou estratégia, tornava-se legado, e cada ação tinha impacto positivo. Consciente e seguro. A tensão deu lugar à responsabilidade. Eles começaram a implementar o plano, dividindo tarefas entre os 5 com disciplina absoluta. Compras, investimentos e doações foram cuidadosamente registradas em códigos e planilhas privadas. A imprensa continuava especulando sobre vencedores misteriosos, mas nunca descobriu a verdade. O detalhe que quase os denunciou agora era a memória histórica, ensinamento constante sobre cuidado e ética. O dinheiro começou a fluir de forma segura, gerando impacto social real, sem expor ninguém. As comunidades beneficiadas começaram a prosperar de forma gradual, sem saber a origem do apoio. Cada passo era comemorado silenciosamente, com a consciência de que estavam fazendo algo maior que si mesmos. A tensão diminuía, substituída por aprendizado e responsabilidade. A estratégia agora não era apenas ganhar, mas garantir legado. E eles perceberam que cada lição valia mais que milhões. No auge do plano, os 5 se reuniram para avaliar resultados e impactos. Perceberam que o dinheiro havia transformado vidas, mas o maior ganho foi a disciplina, ética e colaboração. O detalhe que quase os entregou deixou de ser ameaça e virou símbolo de aprendizado. A reviravolta final. A riqueza não trouxe felicidade instantânea, trouxe sabedoria e maturidade. Eles perceberam que segredo, controle e união eram o verdadeiro prêmio. Henrique sugeriu que deixassem o anonimato para sempre, mantendo o legado sem exposição pessoal. Todos concordaram. Nenhuma fama, apenas responsabilidade. O medo do erro havia sido substituído pela confiança coletiva. E a lição ficou clara: inteligência e disciplina são mais valiosas que sorte. Milhões não mudam vidas sozinhos. É a consciência que transforma. Com o tempo, os 5 decidiram criar uma fundação discreta para gerenciar o legado. Doações, investimentos e fundos emergenciais foram centralizados de forma segura e transparente entre eles. O detalhe que quase os denunciou havia ensinado riqueza a ser cuidado extremo. Eles perceberam que, se alguém descobrisse, nada poderia ser revertido sem consequências. A amizade entre eles se fortaleceu, assim como o senso de responsabilidade social. O impacto real estava no equilíbrio entre dinheiro e ética, e cada ação era medida, revisada e pensada em longo prazo. Eles entendiam que fortuna sem controle é armadilha silenciosa, e que responsabilidade, planejamento e lealdade valem mais que qualquer prêmio. O segredo se tornou sabedoria aplicada. A lição final se tornou evidente. Riqueza sem disciplina e ética pode destruir o que se construiu. O detalhe que quase pôs tudo a perder foi lembrança constante de que cada escolha importa. Os 5 entenderam que dinheiro é consequência de inteligência, estratégia
e responsabilidade. E que sorte, por mais incrível, não garante segurança. Eles aprenderam a transformar risco em legado, medo em disciplina e oportunidade em ética. Cada vitória agora vinha acompanhada de reflexão e planejamento. E a felicidade passou a ser medida não pelo saldo bancário, mas pelo impacto positivo que geravam. O segredo. Uma vez, a ameaça tornou-se símbolo de aprendizado, e a amizade e confiança entre eles se tornaram patrimônio maior que milhões. O legado estava consolidado. No final, perceberam que a verdadeira vitória não era ganhar na loteria, mas saber usar a vitória. O detalhe que quase arruinou tudo não destruiu a história. Fortaleceu a disciplina e consciência do grupo. Eles compreenderam que inteligência aplicada com ética supera qualquer acaso, e que responsabilidade transforma a riqueza em legado duradouro. As lições aprendidas foram passadas a familiares e amigos, sem revelar detalhes do segredo. O impacto social positivo se tornou marca invisível de suas vidas. E cada desafio enfrentado reforçou que confiança e estratégia são insubstituíveis. O medo constante se transformou em sabedoria prática, e a história deles, real e incrível, permanece como exemplo de disciplina, coragem e ética. O maior prêmio foi a consciência do que significa ganhar. Ao olhar para trás, os 5 idosos perceberam que tudo começou com curiosidade e atenção aos detalhes. O detalhe que quase destruiu tudo tornou-se símbolo de vigilância e aprendizado constante. Eles transformaram risco em oportunidade, medo em controle e sorte em legado. Cada vitória trouxe lições sobre ética, amizade e responsabilidade. E no fim, perceberam que milhões não mudam a essência das pessoas, mas a forma como escolhem agir pode mudar vidas. O segredo permaneceu entre eles, mas os frutos foram compartilhados com cuidado e sabedoria. A lição final é clara e eterna. Disciplina, confiança e consciência são mais valiosas que qualquer fortuna, e que cada detalhe, mesmo o mais mínimo, pode transformar destino e legado. A história real, ocorrida em 2015, permanece como prova de que inteligência e ética superam sorte. E que às vezes, o maior prêmio é aprender a usar o que se ganha com responsabilidade. Se essa história te prendeu até aqui, então você vai se surpreender ainda mais com a história que está aparecendo agora na sua tela. Clique e continue essa jornada a menos. Ela é ainda mais impactante do que você imagina.